Vamos falar hoje sobre a idolatria, né? Eu tenho certeza que muitos aqui que estão ouvindo essa palavra já ouviram mensagens sobre idolatria, né? Já ouviram muitas pessoas pregarem sobre idolatria. Aqui mesmo no YouTube tem muitos vídeos falando sobre idolatria, mas eu quero trazer aqui uma visão diferente, né? Eu quero trazer uma revelação diferente para todos vocês aí que estão ouvindo essa palavra, porque eu tenho certeza que cada um de vocês que estão ouvindo aí do outro lado vão ficar atentos e vocês vão entender o que Deus quer falar conosco através dessa palavra de hoje. Eu peço que você preste atenção, eu peço que você fique mesmo muito atento, porque Deus vai falar com você de uma forma sobrenatural, tá? Temos que seguir em frente, mesmo pessoas gostando ou não, mas eu tenho certeza que as pessoas realmente que conhecem a palavra, que amam a palavra do Senhor, elas vão com certeza abrir o coração e ouvir o que Deus tem para falar através dessa mensagem de hoje, que eu tenho certeza que vai aí abrir os olhos de muita gente que estava com os olhos fechados, que acha que talvez uma palavra dessa não iria vir, mas tudo vem, né? Tudo no tempo, tudo na hora. Vem para nos despertar, para nos acordar, porque precisamos sim acordar nesses últimos tempos. Deus está nos despertando para muitas coisas e você aí que está do outro lado precisa também despertar, né? Todos precisamos despertar. Agora vamos aqui dar início ao nosso vídeo de hoje. Vamos lá? Olha, vamos falar sobre idolatria. Segundo o dicionário aqui de português, online, está escrito assim: idolatria é um substantivo feminino, a ação de cultuar ídolos, o culto que se faz a ídolos, né, no sentido figurado, o excesso de amor e admiração demonstra de maneira exagerada, e também agora tem religiões, o culto das imagens e das esculturas de santos. Etimologia, né, etimologia, a origem da palavra idolatria. Bom, foi respondido para você aí o que significa idolatria segundo o dicionário, e agora a Bíblia vai te responder, tá? O que a Bíblia tem a dizer sobre idolatria? O que é idolatria na Bíblia? Idolatria é a adoração a ídolos, que implica em tudo aquilo que se coloca no lugar de adoração a Deus. Quando estudamos o que é idolatria, percebemos que em sua prática é um pecado claramente repreendido e punido por Deus em toda a Bíblia. O que significa idolatria? Pontinho de interrogação. A palavra idolatria, culto a ídolos, né? Essa palavra é uma transliteração do termo grego eidolatria, que é formado por duas palavras, eidolon e latreia. A palavra eidolon significa imagem ou corpo, no sentido de representação da forma de algo ou alguém, seja imaginário ou real. Essa palavra deriva do grego eidó, que significa ver, perceber com os olhos, conhecer ou saber respeito, sobretudo transmitido a ideia de olhar para algo ou saber por ver. A palavra latreia significa serviço sagrado, no sentido de prestar culto ou adorar. Quando unimos esses conceitos, podemos entender o significado da palavra idolatria. Assim, a idolatria implica no culto ou adoração a algo ou a alguém, tanto material como imaterial, real ou imaginário, que caracteriza a atribuição de honra a falsos deuses, sobretudo pela materialização de tais objetos de adoração e em produtos fabricados pelo próprio homem. Aí vem a pergunta, né? O que é um ídolo? Como nós estamos abordando o que é idolatria no sentido amplo, a gente vai falar sobre tudo, né? Vamos lá. O que é um ídolo?
é apenas uma imagem de escultura? Apesar da imagem de escultura ser a principal representação das práticas idólatras, a idolatria vai muito além do que simplesmente adorar imagens. Qualquer coisa pode se tornar para o homem caído do pecado, como, por exemplo, um estilo de vida, um emprego, um carro, uma marca comercial, dinheiro, filosofias humanas, como o naturalismo, o humanismo e o racionalismo, práticas ocultas, espiritualistas e etc. Assim, devemos entender que um ídolo é tudo aquilo que obtém a lealdade e a honra que pertencem exclusivamente a Deus. Leia aí o livro de Isaías, capítulo 42, o versículo é o 8. Falando aí especialmente sobre as imagens de escultura, a Bíblia ensina que qualquer imagem é uma simples obra humana, é uma mera imitação formada a partir de matéria sem vida, que não pode ouvir, falar, enxergar ou se mover. Aqui vai umas referências bíblicas para você estar aí fazendo leituras na sua casa. Onde você tiver a Bíblia Sagrada, você pode estar fazendo essas leituras. Eu vou aqui fazer para você uma pequena leitura, somente no versículo de Salmo 115, e após você vai dar continuidade aí lendo os livros de Amós, capítulo 5, versículo 26, Oséias, capítulo 13, versículo 2, Isaías, capítulo 2, versículo 8. Vamos ler agora Salmo 115, somente o versículo 1, e depois você pode continuar lendo aí na sua casa, tá bom? Eu vou fazer a leitura aqui do primeiro versículo, mas depois eu vou estar dando continuidade do versículo 5, né, até o versículo o 7, que diz assim, ó: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheira, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, o som nenhum que lhes sai da garganta. Você entendeu aí? Esse foi o Salmo 115. Eu peguei alguns versículos, tá? E li, mas você pode estar fazendo essa leitura aí na sua casa, do Salmo 115 completo, que vai tirar muita dúvida aí da sua cabeça, tá bom? E também eu quero dizer para você do outro lado o seguinte, eu vou abrir um parênteses aqui antes de dar continuidade, o seguinte, olha, você elogiar uma pessoa, você dizer assim, olha, você faz isso bem, olha, você é uma pessoa que tem muito talento para isso, para aquilo, né? Você elogiar alguém de coração, com um coração tranquilo, com um coração limpo, com um coração genuíno, sem maldade nenhuma. Isso aí você pode fazer com qualquer pessoa, né? Você só não pode colocar o seu coração, a sua alma toda naquilo, porque aí você vai estar tirando o lugar de Deus, tá? A gente tem que explicar, bem explicado aqui para você a situação toda, porque às vezes as pessoas confundem, né? Às vezes a pessoa diz, será que eu não posso elogiar a pessoa? Será que eu não posso dizer que aquela pessoa faz isso bom, faz isso legal, faz isso bem feito? Não, você pode sim, contanto que não seja, né, uma adoração, no sentido de você venerar, de você colocar ali toda a sua força, o seu coração. Não, você pode sim. Que a gente tem que explicar aí do outro lado para as pessoas entenderem, né, o que é idolatria. É uma diferença muito grande, né, de você elogiar alguém, de você dizer, nossa, você faz isso muito bem, você fala assim, você é desse jeito, continua assim, você tem talento, você tem garra, tal. Tudo bem, você pode falar isso, mas você não pode colocar o seu coração completamente naquela pessoa, naquela situação. Entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido aí, tá bom? Então, assim, essa leitura que eu fiz aqui no Salmo 115, portanto, a adoração a essas imagens de escultura é loucura perante Deus, né? Porque somente há um Deus que pode todas as coisas. A adoração a ídolos reflete aí uma tamanha ignorância humana que,
em Isaías 41:6, lê também a Isaías, tá bom? Lemos que as pessoas ajudam umas às outras na fabricação de ídolos em sua rebelião contra Deus. Porém, tais ídolos são impotentes diante de Deus soberano, que não pode livrar tais pessoas do juízo divino. No Antigo Testamento, o povo de Israel, por exemplo, chegou a levantar imagens e eleger símbolos como alvos de adoração e representação a Deus. Mas tal prática não foi aprovada pelo Senhor. Eu vou te dar aqui outras referências bíblicas, tá? Para você ler em casa. 1 de Reis, capítulo 12, versículo 26 ao 33. 2 de Reis, capítulo 18, versículo 4. E você vai ler também Amós, capítulo 4, versículo 4 ao 5. E Oséias, capítulo 10, versículo de 5 a 8. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que o ídolo nada é no mundo, mas que por trás da adoração a ídolos existe uma adoração demoníaca, né? Leia aí 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4 e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 ao 20. Faça essa leitura aí, tá bom? Vamos dar continuidade aqui, ó. O homem como um ser idólatra. Agora a gente vai falar do homem em si, de nós, né? Toda a humanidade. Depois da queda do homem, ou seja, depois da queda de Adão, lá no Jardim do Éden, a idolatria passou a ser um pecado constante na humanidade, decaída. Desde muito cedo, o homem busca por manifestações materiais na presença divina. Por essa natureza corrompida, o homem começou aí a procurar substituir a adoração ao verdadeiro Deus pela adoração a deuses falsos, ou seja, Deus com letra minúscula. O nosso Deus é o Deus com letra maiúscula, tá? Eis aí também a diferença bem clara aí para nós. Deus com letra maiúscula é Deus Todo-Poderoso e Deus com letra minúscula é falso. Fabricado aí para satisfazer, né, esses falsos deuses, a própria consciência pecaminosa, né, do homem. Assim, logo ao longo do tempo, a humanidade já adorou uma enorme quantidade, variedade de falsos deuses, como por exemplo, vamos aqui dar alguns exemplos, tá, de pessoas e de coisas que as pessoas escolhem, que o homem em si, para adorar falsos deuses. Aqui vai estar incluindo, vai generalizar aqui, vai ter muito assunto aqui, vai ter muita coisa aqui que você aí que não sabia, que você vai saber agora, né, desse tema aí, de falsos deuses. Possa ser que em algum momento que eu vou falar aqui alguma coisa, você não entenda. Mas isso significa idolatria, tá? A falsos deuses. Então você precisa saber aqui alguns desses tópicos para que você não seja mais enganado de forma alguma, tá? Vamos lá aqui, os primeiros elementos aqui, ó. Primeiro, o culto a elementos naturais, como por exemplo, ó, pedras, montanhas, rios, árvores, fontes e etc. Aqui também vale menção a adoração às forças da natureza, como as tempestades, a água, o fogo, o ar e a própria terra. Aqui também tem cultos aos animais, como cobras, touros, águias, bezerros e etc. E às vezes também, né, combinava-se figuras de animais como formas humanas, o que é conhecido aí como teriomorfismo, o culto a elementos astrais como o sol, a lua e as estrelas. E tem também aqui o culto a homens do passado, dos antepassados, que foram heróis locais para um determinado povo, né? O culto a conceitos abstratos como a sabedoria, justiça e etc. E culto às pessoas poderosas como reis, imperadores, e eram adorados por ser súditos como tipo de divindade. No primeiro século, por exemplo, o culto ao imperador romano foi instituído a tal prática e representou grande perseguição para a igreja, né?
Então, o livro de Apocalipse revela aí muito desse fundo histórico. Bom, eu quero abrir um parênteses aqui, antes de dar continuidade, para nós entrarmos aí no próximo tópico. É o seguinte, você gravar um sol, gravar uma lua, e aí você achar bonito, você olha como é bonito o sol, olha ali, gente, o sol, que lindo, olha ali a lua, como é linda. Tudo bem, isso aí você pode fazer. Agora, você colocar a lua como um Deus, colocar o sol como um Deus, achar que esses elementos são deuses, aí já é uma idolatria, tá? Você gravar algo que você acha bonito é uma coisa. Agora, você colocar o seu coração, a sua força naquilo, aí já é uma idolatria. Aí já passa a ser idolatria a falsos deuses, ok? Porque o homem sempre procura algo para que ele possa adorar. Mas somente há um Deus no céu que está sentado no trono, o Deus Todo-Poderoso. Esse sim, ele tem os olhos como chama de fogo e vê todos os moradores da terra, tudo o que estão fazendo. Então, você precisa realmente, que não conhece essa palavra, você precisa acordar e saber que existe só um Deus no céu e que não há nada que possa substituir esse Deus, porque muitos aí colocam outros deuses para que eles venham adorar. Tem mãos, mas não apalpam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Foi o que eu li lá no Salmo 115 para você. Entendeu? Só para que você venha entender, deixar bem explicadinho aqui, para que depois não venham confundir e dizer, não, ela falou sobre esse assunto, mas fez isso. Então, assim, vamos explicar bem explicado para que você entenda o que a palavra está te falando a respeito de idolatria. Você pode gostar de algo, mas você não pode colocar aquilo acima de Deus, o Todo-Poderoso. Agora a gente vai passar aqui para a parte da idolatria na Bíblia, no Novo Testamento, tá? Nós vimos que as pessoas sempre se envolveram com idolatria. Na história do povo de Israel, vemos que as práticas idólatras foram adotadas pelos israelitas, principalmente por influência de nações vizinhas, como egípcios, cananeus e os povos assírios babilônicos. De forma geral, essas nações eram politeístas e adoravam os mais diversos deuses com letra minúscula, enquanto o povo hebreu deveria ser inegociavelmente monoteísta. Vemos aí um princípio logo na convocação de Abraão, né? Quando Deus lhe ordenou que saísse do meio da idolatria, tipicamente o politeísmo que havia em Ur dos Caldeus era muito dele, porque esses parentes, né, de Abraão tinham muitos idólatras, imagens de esculturas para todo lado. Então Deus tinha uma chamada específica com Abraão e disse para ele, olha, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, que eu vou te levar a um lugar. Ou seja, Deus estava dizendo, sai daí que eu vou ensinar você o que é realmente servir a um Deus Todo-Poderoso. Então Abraão somente obedeceu aí a voz do Senhor e saiu do meio da sua família. É isso que Deus está querendo de nós, né? Porque às vezes na nossa família, alguns são idólatras, né? Então a gente tem que ouvir a voz e o chamado do Senhor. Quando Ele tem um chamado na sua vida, o Senhor, Ele se garante. Quando Ele fala, vem, Ele se garante. Quando Ele chama você, Ele está se garantindo de que Ele vai cuidar de você e que Ele vai te mostrar o caminho certo que é Ele. E vai te tirar do meio dos deuses estranhos, do meio dessa idolatria, porque muitas famílias é misturado, né? Pessoas acreditam em várias coisas. Então, quando Deus tem um chamado na vida de alguém, Ele separa aquela pessoa, né? Tira do meio da família para que essa pessoa venha realmente conhecer o verdadeiro Deus, que tem olhos, como chama de fogo, tem mãos, né? E vê todos os moradores da terra e sabe do nosso pensamento, sabe do nosso levantar, sabe do nosso andar, sabe de tudo. Então Ele só quer somente que nós adoremos a Ele, somente a Ele, nada mais do que Ele. Outra coisa que venhamos adorar não é procedência da parte de Deus. Significa uma idolatria a falsos deuses. E essa idolatria é um pecado muito terrível, porque as pessoas que são idólatras, elas não vão fazer parte, elas não vão estar fazendo parte aí do rol de pessoas que vai participar aí da morada do céu. Quem faz idolatria
não participa do reino do céu, está fora, né? Então, por isso que Deus está nos acordando hoje, para que nós venhamos acordar e nós adorarmos somente a Ele, somente a esse Deus que criou todas as coisas. Então, da mesma forma que Deus falou com Abraão, Deus está falando com você hoje, né? Deus está te convocando para você vir servi-lo, servir a Deus. É um chamado de Deus para a sua vida, entendeu? Então vamos dar continuidade aqui, ó. Mais tarde, enquanto o povo hebreu esteve no Egito, houve um grande interesse pelos ídolos, né, egípcios. Leia Josué, capítulo 24, versículo 14, Ezequiel 20, versículo 7 ao 8, né? Faça essas leituras aí, tá? Para que você venha entender aqui o nosso vídeo de hoje. E também as próprias pragas enviadas pelo Senhor também representavam aí juízos contra deuses egípcios. Leia Números, capítulo 33, versículo 4. Agora a gente vai para a parte que a idolatria surgiu aí, a saída aí do povo de Israel do Egito, né? Então vamos lá. Os 2 primeiros mandamentos proíbem expressadamente a prática da idolatria. Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 5, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7 e 8 e Levítico, capítulo 19, versículo 4, né? Aonde, inclusive, a confecção de qualquer tipo de imagem de escultura é explicitamente reprovada pelo Senhor. Existem vários outros exemplos de práticas idólatras entre o povo hebreu que desagradou ao Senhor, como por exemplo o bezerro de ouro, né, que eles fizeram quando Moisés subiu para o monte e Moisés não vinha, não voltava, e eles ficaram desesperados e pediram para Arão fazer, né? Então eles fizeram esse bezerro aí, um ídolo criado por Arão, que era o irmão de Moisés, né, a pedido do povo, como um tipo de representação de Jeová, enquanto Moisés estava na montanha do Sinai. Leia Êxodo 32. Então o povo colocou aí Arão na parede e disse: olha, você vai fazer um bezerro de ouro, você vai fazer um Deus para a gente adorar, porque Moisés não volta lá do monte e nós queremos um Deus. Colocaram aí Arão, né, na parede. Então ele teve que fazer, porque eu acredito que até ameaçar de morte ele foi ameaçado, se ele não fosse fazer. Então ele fez. Só que é como diz, né? A gente não tem que ir pela voz das pessoas, né? Porque muitas pessoas elas vão querer que você faça algo. Muitas pessoas vão querer que você faça, você vai ser obrigado a fazer. Só que se você decidir não fazer, você vai ter uma escolha. Como no caso de Arão, né? Eu acredito que ele foi ameaçado de morte. Todas as pessoas que são ameaçadas de morte, de alguma forma, elas ficam com medo e elas são obrigadas a fazer aquilo. Então você não pode dar ouvidos à voz, né, das pessoas, nem todo momento a voz do povo é a voz de Deus, né? Tem um ditado popular por aí que fala, ó, a voz do povo não é a voz de Deus. Então você tem que ouvir a voz de Deus. Então, mas Arão teve que fazer, né? Eu acho que ele ficou com medo e foi e fez a imagem de escultura. Só que se você realmente tiver a opinião certa daquilo que Deus já tem tocado no teu coração, que você tem certeza do que a palavra do Senhor nos ensina, nem que a sua cabeça vai para uma bandeja, igual o João Batista, né? João Batista, ele falou a verdade e ele acabou sendo morto, porque ele falou a verdade e não voltou atrás. Então, você tem que tomar a decisão. Ou você faz aquilo que Deus te manda fazer, né, e você paga o preço, ou você vai pela voz do povo, que é o que o povo quer. Só que você, a partir do momento que você faz o que o povo quer, né, você não está fazendo a vontade de Deus. E o que vai acontecer no final de tudo é que aquilo que você fez segundo a vontade do povo vai ser derrota para a tua vida, vai ser algo que você vai pagar um preço. E também você vai pagar um preço por você fazer o que é certo, mas é preferível fazer a vontade de Deus do que a vontade do povo. Porque a vontade de Deus é a melhor do que a vontade do povo. Então, nem tudo que o povo diz, tá, é verdade. Você tem que saber entender aí o que Deus está falando. Você ouve a voz de Deus, você escuta o que Deus está falando e você faz o que Deus te manda. E não o que o povo está dizendo para você fazer. Porque assim você não vai ter
uma autêntica liderança. Você tem que ser autêntico, autêntica de ouvir a voz de Deus, de não ser guiado por vozes externas, mas pela voz de Deus, que Deus fala dentro de você, do seu coração, tá bom? Obviamente, a figura do bezerro estava fundamentada na ideia de divindade que eles tinham adquirido durante anos no Egito, né? Onde touros sagrados eram comumente honrados. Na verdade, essa passagem expressa muito bem o real propósito e significado da idolatria, que consiste em desviar a honra e a adoração do verdadeiro Deus a um ídolo qualquer, atribuindo aí até mesmo as obras de Deus a esse ídolo, né? Perceba aí que o povo pediu para que Arão fizesse um Deus que os conduza. Leia aí, Êxodo 32, versículo 1. E depois do ídolo já estar pronto, os israelitas começaram a prostrar-lhe, né, e prestar-lhe culto, alegando ter tido aí e ter sido quem tirou eles do Egito. Só que quem tirou eles do Egito foi Deus Todo-Poderoso, não foi deuses estranhos, né? Leia aí Êxodo capítulo 32, versículo 4 ao 8. A adoração prestada a esses bezerros de ouro possui elementos de culto pagão. O povo se despiu, né, e começou a dançar e cantar diante daquela imagem. O termo Sawek, empregado aí no Êxodo 32, versículo 6, é traduzido como folgar. Transmite a ideia de atos e gestos sexuais, tá? Leia aí 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 7 ao 8. Em Deuteronômio, no capítulo 17, lemos que a idolatria era uma ofensa tão abominável que deveria ser punida com morte do transgressor. E é interessante que no texto inclui não apenas a adoração de imagens de ídolos, mas também a adoração ao sol, à lua e a todo o exército do céu. Leia aí Deuteronômio, capítulo 17, o versículo é o 3. Agora a gente vai passar para a parte que o povo estava com idolatria aí no tempo dos juízes, tá? Agora a gente vai para o tempo dos juízes, a idolatria desse povo. Olha só, após a morte de Josué e da geração que ele entrou na Terra Prometida, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e começou a prestar culto a outros deuses. Leia aí Juízes, capítulo 2, versículo do 10 ao 13. Por conta disso, o Senhor permitiu que os invasores castigassem aquele povo, e sempre que os israelitas partiam para uma batalha, a mão do Senhor era contra eles, né? Leia aí Juízes capítulo 2, versículo 14 ao 15. Olha só, foi nesse cenário que Deus levantou os juízes, né, de Israel para libertar o povo das mãos das nações inimigas e chamá-lo para o arrependimento. No entanto, mesmo assim, o povo não ouviu os juízes. Continuavam a se prostituir com outros deuses, com letra minúscula. Leia aí Juízes capítulo 2, versículo 16 ao 17. A Bíblia diz que sempre que o Senhor levantava um juiz, ele estava com aquele juiz. E o povo de Israel era liberto das mãos dos opressores. Mas quando o juiz morria, novamente o povo voltava à idolatria de uma forma ainda mais perversa. Leia Juízes capítulo 2, versículo 18 ao 19. E por esse motivo, Deus permitiu que as nações vizinhas não fossem expulsas daquela terra, fazendo delas um instrumento de juiz contra Israel. Leia Juízes capítulo 2, versículo 20 ao 23. É aquela questão, né? Todas as vezes que o povo de Israel virava as costas para Deus, né? Virava a cara para Deus, Deus simplesmente usava os inimigos de Israel para tocar neles, né? Para perseguir eles. Então Deus sempre ele vai chamar nossa atenção. Deus sempre ele vai chamar a tua atenção no sentido de você acordar, de você
voltar-se para Ele, porque Ele só quer que nós adoremos a Ele, somente ao Senhor nosso Deus. Como está aí essa imagem aí na capa do vídeo, que temos que adorar somente a Deus, somente a Ele, não colocar outros deuses além dele, não se prostrar, como mostra aí na imagem, pessoas se prostrando à imagem de escultura. Então nós temos que vigiar muito aí na nossa vida, no sentido de não colocarmos nada na frente desse Deus, porque senão Ele pode levantar inimigos para que você possa acordar para a realidade, assim como Ele fez com o povo de Israel. Sempre que o povo de Israel ele se voltava aos seus ídolos, Deus trazia os inimigos para perseguir Israel. Então temos que ter cuidado, né? Agora nós vamos falar na idolatria no tempo dos reis e profetas. No tempo dos reis de Israel, houve grande idolatria após a morte de Davi e Salomão. O reino se dividiu em duas partes: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Ainda nos dias de rei Salomão, a prática da idolatria pode ser notada em Israel. As fortes práticas de comércio internacional fizeram que, pelo contato com outros povos, a idolatria entrasse no meio do povo. Até mesmo o próprio rei Salomão, o homem que recebeu incumbência de construir o templo do Senhor, em sua velhice, começou a praticar adoração mista, segundo outros deuses, para satisfazer aí as suas esposas e estrangeiras. Leia 1 de Reis, capítulo 11, versículo 4. Já que o reino dividido, as práticas idólatras foram frequentes entre o povo de Deus, talvez o melhor exemplo que podemos usar aqui é a idolatria introduzida aí por Jezabel, durante o reinado do marido Acabe. O rei Acabe reinou sobre o reino do norte, mas as práticas idólatras de sua família contaminaram o reino do sul, quando a sua filha casou-se. Então quase a casa de Davi, foi extinguida por causa dessas misturas. Então assim, no tempo do rei Acabe e Jezabel, a adoração a outros deuses levou ao massacre dos profetas do Senhor, até mesmo aos altares, Jeová foram destruídos, Os altares do Senhor Jeová foram destruídos. Tais práticas foram durante o confrontamento pelo profeta Elias. No entanto, a idolatria de Israel foi tão grande, até mesmo nas gerações posteriores foram influenciadas por ela. Podemos notar claramente a repreensão do Senhor a tais práticas pelo ministério dos profetas, que clamavam ao povo ao arrependimento e anunciavam o juízo iminente, como fez, por exemplo, os profetas Oséias, Miqueias, Amós, Abacuque, Isaías, Jeremias e outros. Finalmente, por conta de toda a desobediência aos mandamentos do Senhor, da idolatria praticada pelo povo de Israel foi entregue nas mãos de outras nações. O reino do norte caiu perante a Síria, e o reino do sul caiu perante o império babilônico do rei Nabucodonosor. Assim, a Bíblia claramente aponta para o fato de que o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico foram consequências da idolatria dos israelitas e da prostituição do paganismo. Tanto o povo babilônico quanto o povo assírio cultuava grande variedade de deuses, tendo por praticamente tudo uma divindade representante. Isso porque para eles também não havia nenhum problema em absolver as divindades das nações a eles próprios, que subjugavam e adicionavam-as às suas próprias práticas religiosas. Durante todo esse período, desde a época dos juízos até os tempos de exílio, alguns dos deuses cultuados pelo povo foram muitos Balaíns, os cananeus, os babilônicos e assírios, o Astarote, Baal dos sidônios e a deusa cananita Azera, Quemos dos moabitas, Moloque dos amonitas. Aos romanos, Paulo escreveu sobre as vãs filosofias humanas, que muda a glória do Deus incorruptível em semelhança
a imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Leia aí Romanos, capítulo 1, versículo 23. No Novo Testamento, qualquer que adora deuses pagãos ou coloca qualquer outra coisa numa posição mais elevada do que o Senhor, depositando a sua confiança, que só deve ser demonstrada a Ele, é chamado de idolatria. Existem várias exortações para que os cristãos não se associem às práticas idólatras e fujam terminantemente da idolatria. O Senhor Jesus nos alertou também para o perigo da adoração às riquezas, que personifica o dinheiro como o Senhor, ou seja, o mamon, e torna o homem infiel. Jesus foi claro em dizer que não se pode servir a Deus e às riquezas. Leia Mateus capítulo 6, versículo 24, Lucas capítulo 16, versículo 13. E ao mesmo tempo também foi ensinado pelo apóstolo Paulo, que colocou a avareza e a idolatria em conexão aí com tudo o que estava acontecendo nesse tempo. Leia aí Colossenses capítulo 3, versículo 5, Efésios capítulo 5, versículo 5. Bom, eu quero aqui abrir um parênteses rapidinho, antes de dar continuidade. Esse vídeo vai ficar longo, mas eu peço que você veja até o fim, tá? Porque são assuntos muito importantes para a sua vida espiritual. Olha só, você ter riquezas, você ter condição financeira, você ter uma vida boa, não quer dizer que você é uma pessoa avarenta ou idólatra. Vamos explicar aqui para você, vou explicar. É o seguinte, você colocar amor ao dinheiro, você ser uma pessoa materialista, uma pessoa assim que ama o dinheiro, passa por cima de qualquer coisa, por qualquer pessoa, passa por cima de qualquer coisa, puxa o tapete de alguém, faz qualquer coisa por dinheiro, ama mais o dinheiro do que o próprio Deus, de que as pessoas que estão ao seu redor, aí sim é uma idolatria, né? Porque você ama mais o dinheiro, você morre pelo dinheiro, você se sacrifica pelo dinheiro, entendeu? E Deus, onde é que Ele vai ficar na tua vida? Então você precisa saber liderar essa parte. Todos nós somos cientes, você é ciente, eu sou ciente, tá? Que ninguém é criança, todo mundo sabe disso. Nós precisamos do dinheiro para sobreviver. Isso não podemos negar, mas quando você coloca o dinheiro acima de qualquer coisa que é importante na sua vida, como o próprio Deus, aí sim você está idolatrando, aí sim você está praticando uma idolatria, você está amando mais o mamon, mais o dinheiro do que a Deus. Então você tem que tomar uma decisão na sua vida. Não é pecado você ser rico, não é pecado você ter condição, não é. O pecado é você amar o dinheiro mais do que qualquer coisa na sua vida, tá bom? Igual aí a parábola do rico, né? Do jovem rico. Ele era riquíssimo, ele tinha muito dinheiro, tinha bastante dinheiro. E aí ele chegou para Jesus, né? Achando que Jesus não sabe das coisas, né? Ele chegou para Jesus e falou assim: "Ah, mestre, eu cumpro todos os mandamentos, eu faço isso, eu faço aquilo. Tá entendendo? Desde a minha mocidade, desde quando eu era criança, eu faço tudo isso." Aí o Senhor Jesus virou para ele. E Jesus amou ele, né? Jesus amou ele, sim. Aí Jesus virou para ele e falou assim: "Falta-te uma coisa. Vende tudo que tu tens. Vende tudo. Olha, todas essas terras, essas riquezas que você tem aí, ó. Vende e dá aos pobres." Sabe o que foi que aconteceu? Para que você venha entender o que Deus está falando com você agora. Ele ficou triste, abaixou a cabeça e ficou triste e saiu fora. Ou seja, aí Jesus virou para os discípulos, né? Os discípulos estavam ali ao lado de Jesus. Jesus falou assim: "Olha aí, ó, é como tão difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil você encontrar uma agulha no palheiro do que um rico entrar no reino dos céus." Então é isso que Deus está falando. É que aquele jovem, ele amava mais o dinheiro dele, ele amava mais o conforto dele do que o próprio Deus. Porque Deus falou para ele, ó, Jesus falou para ele: "Vende tudo o que tu tens e dá aos pobres." Ou seja, ele não tinha fé o suficiente em Deus, porque se ele tivesse feito o que Jesus mandou, com certeza ele ia ganhar muito mais na outra vida, 10 vezes mais na eternidade, na vida nova, que é a vida com o Senhor no céu de glória, né? Nova terra, no novo céu, do que nessa terra, porque tudo aqui é passageiro. Aqui tudo é passageiro. Não adianta você se apegar com isso, com aquilo, com riquezas, com bens materiais. Não. Se você se apegar com isso,
você está deixando Deus em segundo lugar na tua vida. Então, o certo é você colocar Deus em primeiro lugar. Buscai primeiramente o reino do céu, a sua justiça, e todas as coisas, todas serão acrescentadas na sua vida. Então você tem que desapegar do dinheiro, você não tem que amar dinheiro mais do que Deus, não. Se você fizer isso, você está praticando a idolatria a respeito do dinheiro. Então tenha cuidado com isso aí, policie-se, vigie muito, tá? Não é pecado você ter dinheiro, ratificando aqui, mas é pecado você fazer igual o jovem rico fez, amar mais o dinheiro do que Deus, porque Jesus mandou ele vender para os pobres e ele disse... Na verdade, ele saiu, foi triste, né? Ele não disse nada, ele baixou a cabeça e foi embora e saiu triste. E Jesus simplesmente disse, olha aí, como é difícil um rico entrar no reino dos céus, né? Se hoje em dia Jesus chegasse aí para qualquer rico, milionário, e falasse assim, olha, pega tudo que tu tem, tudo que tu conseguiu até hoje, tudo que tu suou, tá? Dá aos pobres. Tu não acha que muitos iam fazer igual o jovem rico? Com certeza ia. Então, nós não devemos ser enganados. Porque se Deus ele tem condição de dar para nós, entendeu? Assim como nós temos tudo, foi Deus quem deu. Nada a gente conseguiu, certo? A gente tem que fazer a nossa parte, mas Deus é quem dá. É Deus que abençoa os servos dele, as pessoas do mundo inteiro, as pessoas, todas as raças, línguas, tribos e nações, é Deus quem dá. Então não podemos negar para as pessoas isso. A Bíblia diz que quem dá ao pobre, empresta a Deus. Então não se apega a riquezas, não se apega a dinheiro não, porque isso aí é idolatria, tá? Vigie na sua vida, entendeu? Vamos dar continuidade aqui para nós, daqui a pouquinho estamos finalizando o vídeo. Aí vem a pergunta aqui, olha, no Antigo Testamento, como podemos ler, como já lemos, sobre as punições aí do povo de Israel, porque eles idolatravam, né? Eles deixavam Deus às vezes, e isso era um perigo muito grande hoje em dia. E qual é o perigo da idolatria? De forma bem direta, a palavra de Deus nos diz que quem pratica a idolatria não herdará o reino de Deus. Leia 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 10 e Apocalipse 22, 15. Bem como a punição para os idólatras será a condenação do lago de fogo por toda a eternidade. Agora vem a pergunta, é possível fugir da idolatria? Vivemos em uma sociedade completamente contaminada por práticas pagãs. As pessoas elegem como Deus, qualquer coisa que lhes satisfaça. Diante disso, muita gente se pergunta se é possível se abster completamente das práticas idólatras, num tempo em que até mesmo o próprio estilo de vida é cultuado. A resposta bíblica para essa pergunta é muito clara. É possível sim não se envolver em práticas idólatras. É possível. A palavra de Deus tem vários exemplos de homens que não sucumbiram à idolatria, mesmo em tempos onde a idolatria predominou sobre o povo. Deus sempre teve um remanescente fiel que não se dobrou aos joelhos perante os falsos deuses. Leia 1 de Reis, capítulo 19, versículo 18. Assim como Abraão ouviu o chamado do Senhor e entendeu que só há um Deus sobre todos os céus e a terra, o Criador de tudo, que somente Ele é o único digno de ser adorado. O profeta Daniel, em plena Babilônia, no centro do paganismo, nos mostrou que é possível adorar o verdadeiro Deus sem se corromper. Leia aí o livro de Daniel, capítulo 1, versículo 6. O mesmo também fez os seus amigos Misael, Ananias e Azarias, que preferiram a fornalha de fogo ao se dobrar perante a estátua levantada por Nabucodonosor. Leia Daniel, capítulo 1, versículo 3. Com isso, aprendemos que muitas vezes se opor e denunciar a idolatria pode nos custar uma fornalha, ou uma cova de leões, ou um período de isolamento. Leia 1 de Reis 17. Mas o mais importante é sempre podermos viver a verdade presente nas palavras do salmista. Eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Salmo 138, versículo 1. Então, meus amados, fiquemos por aqui.
né? Essa foi a mensagem que Deus trouxe aos nossos corações sobre idolatria. E hoje nós vamos finalizar somente agradecendo a Deus por essa rica oportunidade de estarmos aqui compartilhando conhecimentos com você aí do outro lado. É sempre bom compartilharmos esses conhecimentos bíblicos, porque para que você não seja enganado e você aí despertar para a verdade da palavra do Senhor. Então eu me despeço de vocês nesse momento. Eu desejo aí vocês aí uma semana abençoada e que Deus continue aí falando conosco através dessa palavra. Ficam na paz do Senhor e até os próximos vídeos.